CJR Previsão do Tempo. E a chuva intensa prevista para esta quarta e quinta na Serra pode se intensificar ainda nesta quinta e também trazer aí na sua retaguarda a massa de ar polar que chega ao Rio Grande do Sul no final desta semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno deve causar frio intenso nos próximos dias em todo o estado e a temperatura mínima na região tem previsão de variar entre 1 e 2 graus, podendo ser ainda mais baixa em áreas de maior altitude. A chuva mais intensa ocorre ainda nesta quinta. Ela aconteceu ontem na quarta, né? E pode acontecer ainda nesta quinta. Nesta quinta, a condição chuvosa se mantém, mas deve ocorrer em intervalos com eventuais temporais ao longo do dia. Ainda nesta quinta, conforme a previsão da Climatempo, a forte massa de ar polar predomina aqui no estado e pode derrubar as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. De sexta até domingo, há condições para geada. Entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, ainda há umidade sobre a região. E como a expectativa é de que as temperaturas estejam realmente baixas, há uma boa configuração para uma precipitação invernal em alguns pontos isolados da Serra, pontua o meteorologista Vitor Takao Sakanuma. Conforme a Climatempo, a combinação de muita umidade e frio pode gerar precipitações invernais, como chuva congelada e até mesmo neve. A possibilidade da precipitação, no entanto, ainda é bastante remota. Como falamos ontem. Hoje, então, temos uma quinta de tempo instável por aqui em Canela, Gramado e região, aqui na Serra. Mínima de 5 e com certeza será à noite. Nos preparemos. Máxima de 14 para esta quinta-feira. Amanhã, sol entre nuvens. Mínima de 5, máxima de 8. No sábado, temos menos nuvens e mais sol, né? Mais a presença do sol. A mínima fica em 4 e a máxima de 13. Essa condição permanece no domingo, céu aberto, aí sem nuvens, a mínima também permanece nessa faixa de 4 graus e a máxima de 15. Olha só, na segunda tem previsão de 0 grau para nós aqui. E, como diria o seu Pedro, 100 graus, né? E a máxima de 9. Aí, com certeza, pro final de semana deve ter sim a presença da geada, até porque o sol estará presente. Vamos aguardar então, né, para ver como é que se configura aí essa previsão ao longo deste final de semana. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, 7h28, temperatura que está em 13 graus. Destaques internacionais. Pessoa de nacionalidade brasileira condenada por homicídio foge de prisão na Argentina. O governo de Rio Negro, onde fica a penitenciária considerada aí uma das mais seguras, considera a pessoa presa como sendo um homem. No entanto, o jornal La Nación da Argentina afirma que a pessoa condenada fez transição de gênero e atende por Amanda Alves Ferreira. Metrô com cheiro ruim e falta de ar-condicionado. O brasileiro relata apertos em Paris para assistir às Olimpíadas. Apesar dos perrengues, morador de Santa Catarina relata que o evento é mágico. Ele se planejou durante 3 anos para estar na França durante as Olimpíadas. O nome dele é Lucas Hoffman, de 27 anos. E 2 fortes terremotos atingem o sul do Japão e alerta por tsunami é ativado. Há alerta por tsunami para as ilhas Kyushu e Shikoku, com ondas de 1 metro de altura. E taxa olímpica. O presidente Lula assina medida provisória que isenta de imposto medalhistas nos prêmios do COI e do COB. Decisão também vai beneficiar atletas olímpicos que ganharam competições antes desta quinta-feira, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, 7h30, temperatura que está nesse momento em 13 graus. Destaques nacionais. E
Desde o início da operação do BNDES emergencial em 10 de julho, as empresas gaúchas solicitantes já contrataram 4,8 bilhões de reais em crédito no programa, soma de aproximadamente 2.680 operações realizadas. A informação, que leva em conta dados até esta segunda-feira, dia 5, foi confirmada nesta quarta pelo banco. O BNDES emergencial foi anunciado pelo governo federal em 29 de maio, projetando até 15 bilhões de reais em crédito para empresas gaúchas de todos os portes que foram diretamente atingidas pela enchente. O programa tem 3 linhas disponíveis: uma para contratação de crédito para capital de giro, outra para investimentos em maquinário e equipamentos e uma terceira para investimentos estruturais. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira. 7 horas e 31 minutos. A temperatura que está nesse momento em 13 graus. GJR Economia. O total de perdas com golpes aplicados por meio do Pix deve ultrapassar os 635,6 milhões de dólares, aproximadamente 3,7 bilhões de reais no Brasil até 2027, indicou o relatório Fraud Scanscope, desenvolvido pela ACI Worldwide, em parceria com a Global Data, né? São considerados golpes do Pix aqueles que os criminosos coagem os usuários a realizarem uma ou mais transferências para uma conta de destino controlada por golpistas. Normalmente, o dinheiro da vítima passa por uma ou várias contas mula, que servem para dividir e transferir os recursos, dificultando o rastreio por parte das instituições financeiras. De lá, chegam os fraudadores ou são convertidos em ativos digitais. Segundo o vice-presidente global de inteligência de pagamentos e soluções de risco da ACI, da ACI Worldwide, Kleber Martins, parte do que explica o crescimento desse tipo de crime é a opção dos golpistas pelo uso da engenharia social, que é quando um criminoso usa influência ou persuasão para manipular a vítima a fornecer suas senhas ou realizar transferências. Vamos então para a cotação. O dólar está em 5,624, com menos 0,56%. O euro em 6,144, com menos 0,63%. O Ibovespa B3 fechou aos 127.307 pontos, com mais 0,82%. Vamos então para os destaques do futebol. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira. 7h34, temperatura que está nesse momento em 13 graus. Boletim Clube Esporte Clube. Oferecimento Sinoscar Canela, Texul, Cervejaria Farol, Mamma Mia, Sesc. Derrotado nos pênaltis, o Grêmio se despediu da Copa do Brasil. Depois do empate no tempo normal em 0-0 no estádio Couto Pereira, os paulistas levaram a melhor por 3-1. Os gaúchos acabaram superados e se despedem do sonho do Hexa na competição em 2024. Renato apostou novamente na formação com 3 zagueiros e 3 atacantes para buscar a classificação na Copa do Brasil. Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman, com Carbajo e Vidiaçante de volantes, formaram um sistema defensivo. Reinaldo e João Pedro foram os alas, com Soteldo, Pavão e Cristaldo como trio de ataque. O Corinthians também adotou a mesma estratégia. E por isso empataram em 0-0. Só que nos pênaltis, o Corinthians venceu por 3-1. Isaquias Queiroz e Jaci Goldman avançam para a final de canoagem de velocidade nas Olimpíadas de Paris. Valdenice Conceição faz boa estreia e avança à semifinal na canoagem velocidade também.
Depois do intervalo, os destaques regionais. No aguardo de obras de recuperação do Salgado Filho, o número de passageiros cai de 92,7% na Grande Porto Alegre. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira 7h35, temperatura que está em 13 graus. Clube 885. Muito mais conteúdo, música, podcasts, YouTube, Insta, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevistas, informação. Clube 885. Muito mais que rádio.